Olá, está começando mais um especial Fevale. Hoje nós vamos falar sobre os rumos dos calçados brasileiros no mercado global. E para falar sobre o assunto está aqui conosco o Heitor Klein, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Calçados, AB Calçados. Prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Bom, um dos assuntos que não se pode deixar de falar no momento, quando se fala em calçado, é em relação à medida antidumping, que foi aprovada então recentemente, em caráter definitivo, agora já está valendo em $13,85, né? Exato. Bom, a partir disso, qual é a expectativa em relação ao setor do calçado? O que deve mudar? Deve realmente aumentar os empregos, de fato, como a gente já viu na medida quando era provisória e era 12,47? O que se espera nesse momento? Nós temos uma expectativa muito forte com relação à recuperação do nível de atividade das empresas de calçados do Brasil em função dessa medida. Inicialmente, até a nossa expectativa é de que fossem recuperados os 44 mil empregos que havíamos perdido no ano de 2008, especialmente no final do ano. Mas agora isso já está superado. Nós praticamente dobramos o volume de empregos que são esperados com relação à medida provisória a partir do momento que ela se efetivou como definitiva. E o que levou a essa conclusão foi exatamente o período de 6 meses em que ela vigorou, em caráter provisório, porque 3 fenômenos ficaram claramente demonstrados aí. Em primeiro lugar, não houve desabastecimento de calçados no mercado doméstico. E, em segundo lugar, não houve nenhuma elevação de preços nos calçados, ao contrário do que afirmavam os importadores, ameaçando com desses dois fenômenos e que podiam trazer alguma consequência, principalmente no nível inflacionário do país. Isso não aconteceu. E, em terceiro lugar, o que também nos deu mais segurança, principalmente para a autoridade que teve que decidir a respeito disso, foi o fato de que houve uma recuperação muito forte do nível de atividade das indústrias calçadistas do Brasil e uma recuperação do nível de emprego nesses 6 meses, o que demonstra claramente a nossa tese inicial de que as importações estavam causando dano para a indústria brasileira de calçados. E isso é o principal fator de comprovação da existência de dumping, né? Importações crescentes e provocando dano para a indústria nacional. Então, a partir do momento em que nós começamos a ouvir e a perceber as repercussões dos empresários, do momento em que se efetivou os 13,85, para chamar assim, foi de que as expectativas anteriores nossas já deviam estar superadas. Certamente, a partir do momento em que a indústria ocupar o nível de atividade que ainda é ocioso, em torno de 15% talvez, novos investimentos deverão surgir no país todo e, portanto, uma ampliação do número de empregos no setor. As expectativas são as mais positivas possíveis. Há um fenômeno que se deve ilustrar, já está anunciado pela Associação dos Varejistas de Calçados, a ABLAC, de que o mercado doméstico brasileiro deverá crescer em torno de 9% a 10% no corrente ano de 2010. E agora, ao contrário do que aconteceu no período anterior, esse crescimento deve favorecer a indústria nacional em vez de se direcionar para os importadores. Bom, em relação só para esclarecer então, em relação a essa medida antidumping, foi feito um grande trabalho por parte da AB Calçados para se comprovar isso. Gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso, até para quem não sabe o que é medida antidumping, é aquela taxação do calçado vindo da China, né? Por que se foi feita então essa pesquisa? Quanto tempo ela levou? Rapidamente também, porque a gente não tem muito tempo. Bem, é uma história um pouco longa, né? Vou tentar resumir em poucas palavras. Tudo isso começou por volta do ano de 2004. Quando nós começamos a perceber o crescente nível das importações de calçados. Mas naquela ocasião os mecanismos que estavam à nossa disposição eram muito frágeis ainda, né? Porque na época o dumping ainda era inacessível para a nossa causa, nós não conseguiríamos provar dumping. O dumping, que é regulado pela legislação da Organização Mundial do Comércio, se caracteriza quando existe um volume expressivo de importações,
que essas importações são praticadas a preços abaixo do valor normal de mercado, que essas importações estão causando dano para a indústria nacional e que há uma relação causal entre o dano e a prática dos preços abaixo do valor do mercado. Tudo isso deveria ser provado. Então nós iniciamos essa investigação coletando informações no mercado, junto a produtores estrangeiros. A Itália nos forneceu muitas informações a respeito do valor normal de mercado. E finalmente, depois de 18 meses de coleta de informações, nós conseguimos protocolar o pedido no Ministério do Desenvolvimento, que após 8 meses de análise, então promulgou a medida em caráter provisório, depois de 6 meses em caráter definitivo. Para se ter uma ideia da complexidade e do volume de informações que é manipulado, o processo todo tem aproximadamente 45 mil páginas. Meu Deus! Então é um volume expressivo de dados que tiveram que ser aportados. Bastante investigação e não tem como contestar, como já já foi aprovado, enfim, só tende a trazer benefícios. Bom, em relação ao setor, então, qual a expectativa agora para esse ano de 2010, já passadas crises, né? Várias crises o calçado já enfrentou. Agora o setor ele está mais fortalecido também? Eu acredito que sim, né? O setor esteve sólido durante esse período de dificuldades. Nós não observamos de forma expressiva, né, uma diminuição do nível de atividade das empresas a ponto de trazer descontinuidade, fechamento de empresas, coisas desse tipo. Claro que muitas empresas tiveram que reduzir a sua produção em função da queda da demanda, mas se mantiveram, vamos dizer assim, em operação, esperando o momento da retomada, que é justamente agora. Então, a nossa expectativa mais modesta, mais conservadora, indica que até o final deste ano nós teremos ocupado totalmente a capacidade ociosa ainda existente em cerca de 15%, o que significa alguma coisa em torno de 80 milhões de pares. 80 milhões de pares significam, a grosso modo, assim, numa conta muito grosseira, mas que é o melhor que nós temos hoje, alguma coisa em torno de 65 mil empregos. Essa é a nossa expectativa para o corrente ano. E a partir daí, dado que as condições do mercado interno são de uma consolidação e um continuado crescimento, a partir de dezembro deste ano nós deveremos observar investimentos maciços da indústria de calçados. Hoje já acontece. Nós vemos empresas investindo na ampliação, mas são processos muito pontuais. Isolados. Novos empreendimentos de volume e de peso, talvez só para o ano próximo. Tá certo. Obrigada, Heitor Klein, pela participação. Prazer, querida. Obrigado. Heitor Klein, que é diretor executivo da Bicalçados, esteve falando aqui conosco. E o especial do TV Fevale fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima.